E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Nesse vídeo aqui, nós vamos iniciar um estudo sobre a termodinâmica. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal para vocês receberem sempre notificações, tá? Se você gostar do vídeo também, não deixe de dar um joinha para a gente também para contribuir com o canal. Então, o que significa termodinâmica? A termodinâmica, ela vai estudar uma das fases da matéria. Qual fase da matéria é essa? É o gasoso, ou seja, o estado do gás. Para nós podermos estudar o gás, nós temos que distinguir como que esse gás ele vai se comportar. O gás, ele na realidade, ele ocupa o recipiente, totalmente o recipiente onde ele está contido. Ele vai assumir a forma do recipiente. E eles são partículas que estão indo de um lado para o outro em uma completamente, assim, vamos dizer, uma desordem. Estão indo de um lado para o outro e com isso eles fazem com que eles empurram as paredes desse recipiente para fora, ocasionando o quê? A pressão. Só que além da pressão, se nós aumentarmos a temperatura, essa agitação vai aumentar mais e a pressão também vai aumentar mais e vai ocupar um volume um pouco maior, tá? Mas vamos entender o que é o gás. O gás ele pode ser considerado um gás ideal ou gás real. Só que existe uma grande diferença entre um gás ideal e um gás real. No gás ideal, todas as moléculas são consideradas como esferas pequenas e perfeitas que não têm forma. Ou seja, são considerados pequenos corpúsculos que não interessa para onde elas estão indo, elas têm sempre aquela forma uniforme, todas têm o mesmo tamanho. Só que no gás real nós sabemos que não é isso. As moléculas, na realidade, elas têm formatos diferentes e não são só esferas, pequenas esferas, elas podem ter arranjos diferentes, tá? Então, no gás ideal, as moléculas são consideradas perfeitas. Outra característica do gás ideal é que as partículas elas se movem todas em todas as direções possíveis, ou seja, elas têm um trânsito livre para todos os lados, já o que não acontece no gás real. No gás real, as partículas elas não se movem nem em todas as direções. Elas podem se mover em algum instante um pouco mais para um lado do que para outro lado, por exemplo. Com esse movimento vai ocorrer a terceira coisa que é importante para o gás. No gás ideal, ocorrem choques perfeitamente elásticos entre as partículas, ou seja, quando uma molécula bate na outra, ela transfere totalmente a energia dela para a próxima molécula. Então, isso é chamado choque completamente elástico. Então, não há perca de energia. Já no gás real, esse choque ele não é totalmente elástico. Ele pode ser que, durante uma colisão de uma partícula com outra, pode ser que haja um deslocamento dessa partícula, tá? Então, vamos entender quais são as variáveis de estado. As variáveis de estado para medida do comportamento do gás são 3. Então vamos ver qual é a primeira. A primeira variável de estado é a chamada temperatura. Quando nós formos fazer cálculos de termodinâmica, as unidades de medida de temperatura que nós vamos usar no sistema internacional é a unidade Kelvin. Só que não esquecendo que no Brasil nós usamos a escala Celsius. Para fazer a transformação da escala Celsius para a escala Kelvin, basta apenas somar mais 273. Então, simplesmente fazendo essa soma, nós temos o que é a transformação de Celsius para Kelvin. Então, a temperatura ela vai ditar o quê? Qual é o grau de agitação dessas partículas do corpo. Então, quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado as partículas, menor a temperatura. Então, não esqueça, tá? Que a unidade de medida de temperatura no sistema internacional ela é usada e é em Kelvin. Então, basta pegar a escala Celsius e somar mais 273. Qual a próxima variável de estado? A próxima variável de estado é o recipiente onde é colocado o gás. Então, é o volume. Quais são as unidades de medida de volume? Então, nós temos, por exemplo, metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml e assim por diante. Mas no sistema internacional nós temos que usar como padrão, é claro, que 1 metro cúbico. Qual a relação que nós temos entre o metro cúbico e as outras unidades? Então, por exemplo,
Um metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, um metro cúbico são 1.000 litros. E um litro? Um litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então, com essa relação, eu concluo que cada centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, não esqueçam que a unidade de medida de volume no sistema internacional obrigatoriamente tem que ser em metro cúbico. Então, a gente precisa fazer essa transformação, tá? Então, nós vimos as variáveis de estado, temperatura, que mede o grau de agitação das partículas em um determinado recipiente, o volume, que pode descrever aonde esse gás está contido, e o próximo é a pressão, ou seja, é a intensidade com que as partículas do gás batem na parede do recipiente. Então, quanto mais intenso essa colisão das partículas com o recipiente, maior é a pressão. Então, quais são as unidades de pressão? Nós temos Newton por metro quadrado, Pascal, ATM, milímetro de mercúrio. Qual a relação que nós temos entre todas elas? Então, por exemplo, uma atmosfera, ela corresponde a 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, ou também igual a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Normalmente, os cálculos nós faremos em newtons por metro quadrado. Então, não esqueçam que cada newton por metro quadrado corresponde a 1 Pascal. Então, 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado é a mesma coisa que uma atmosfera. Então, nós precisamos fazer essa transformação de atmosfera, no caso, colocando em newtons por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa. Então, não esqueçam de fazer essa transformação. Pessoal, olha só, se esse vídeo ele ficou claro para vocês de toda essa explicação sobre as variáveis de estado e o estado da matéria, que é o estado que a gente vai estudar, é o estado gasoso, não deixe de dar um joinha, tá, para contribuir com o canal. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até o final, tá bom? Muito obrigado.